A história começa com nosso protagonista sendo saudado por um ser supremo em um estranho lugar etéreo. Ela lhe diz que ele foi convocado para Midgard através de um feitiço de invocação de outro mundo e se apresenta como Lady Nolan. Então, quase imediatamente, ela se desculpa, explicando que ele foi acidentalmente pego em um ritual de invocação destinado a outra pessoa. O protagonista, confuso, aponta a contradição. Ela acabou de lhe dar as boas-vindas, mas diz que sua presença aqui é um erro. Nolan elabora, explicando que o sistema de invocação de outro mundo seleciona aleatoriamente indivíduos de incontáveis mundos. Ele estava excluído da lista de alvos potenciais, mas, de alguma forma, o sistema o escolheu mesmo assim. Essa revelação deixa o protagonista atordoado, e Nolan esclarece ainda mais que o próprio feitiço de invocação é inerentemente perigoso. As leis da Terra e de Midgard diferem tão drasticamente que o ato de invocação corre o risco de desestabilizar completamente Midgard. Esse perigo levou à proibição do feitiço, mas uma nação imprudente ainda assim o realizou. Nolan percebeu a ativação do feitiço e interveio para minimizar os danos, mas não conseguiu detê-lo completamente. Ela conseguiu trazê-lo para seu domínio por enquanto. O protagonista pergunta se os outros invocados pelo feitiço estão no mesmo lugar, mas Nolan balança a cabeça, explicando que eles eram os alvos corretos e foram enviados para o Santo Império de Sidônia, onde o feitiço se originou. Ele percebe que sua invocação foi puramente acidental e pede que ela o envie de volta para seu mundo. Nolan admite, com pesar, que isso é impossível. Ela explica que ficou furiosa com os invocadores por sua imprudência, então ela consertou as coisas, garantindo que eles nunca mais pudessem usar o feitiço novamente. Sua explicação se torna excessivamente técnica, e o protagonista fica sobrecarregado, pedindo uma versão mais simples. Nolan lhe diz diretamente que tornou impossível para ele voltar à Terra e, mesmo que fosse possível, ele não tem mais um corpo esperando por ele lá. Então vemos que nosso protagonista é revelado como nada mais do que uma alma na forma de uma bola de pelos fofinha, deixando-o chocado com a falta de um corpo físico. Nolan se desculpa, explicando que o retorno do feitiço de invocação causou isso, já que ele não deveria ser um alvo. Frustrado, ele diz a ela que um pedido de desculpas não consertará seu problema e exige saber o que acontecerá com ele agora. Nolan o incentiva a desistir de sua antiga vida e começar de novo como um residente de Midgard. Ele pergunta hesitantemente se isso significa que ele será enviado ao Império de Sidônia como os outros, e Nolan admite que poderia enviá-lo para lá. No entanto, ela adverte que o Império de Sidônia é um lugar difícil e perigoso, e, como um invocado acidental, seu tratamento lá provavelmente seria terrível. Isso o desanima, mas Nolan o tranquiliza, dizendo que se sente responsável por sua situação e pretende ajudá-lo. Ela revela seu plano de enviá-lo para uma nação diferente, onde ele possa ter uma chance melhor, e promete lhe dar sua bênção como compensação. Confuso com suas palavras, ele escuta enquanto ela explica que essa situação se assemelha ao enredo de videogames e animes no Japão. Ser enviado para um mundo de fantasia vem com oportunidades de aventura. Ela afirma entusiasmada que será emocionante para ele, embora ele não sinta nada além de ansiedade. Ignorando suas dúvidas, Nolan pede que ele tente abrir sua janela de status, e, para sua surpresa, ela aparece quando ele pensa nisso. A janela mostra que ele agora tem 17 anos, apesar de ter sido um assalariado de 40 anos em sua vida anterior. Ele não tem uma profissão listada, então Nolan explica que, neste mundo, o conceito de assalariado não existe. Em vez disso, há profissões de combate, como espadachim, mago, cavaleiro, ladrão e caçador, bem como profissões de produção, como herbalista, alquimista, ferreiro e carpinteiro. Como lutar não o interessa, ele expressa seu desejo por uma profissão de produção. Nolan concorda e lhe concede uma habilidade adequada para o trabalho de produção, junto com algumas outras habilidades iniciais úteis para ajudá-lo em sua nova vida. Ela o aconselha que, utilizando suas habilidades por meio da prática e do esforço, ele acabará desbloqueando um título de trabalho formal. Com isso, ela o envia para o continente de Asber para começar sua jornada. O protagonista então é teletransportado para um local sereno, próximo a um lago, onde ele vislumbra seu reflexo e pensa que está bem atraente em sua nova forma. Verificando os itens que Nolan lhe deu, ele encontra um pouco de comida, dinheiro e uma faca. Ao abrir sua janela de status, ele percebe que pode ser problemático se as pessoas descobrirem que ele tem a bênção de Nolan.
Esse pensamento o faz descobrir que pode ocultar suas habilidades. Então ele esconde tanto sua bênção quanto sua habilidade de caixa de itens. Enquanto continua explorando suas habilidades, ele percebe que também possui várias habilidades mágicas. Como qualquer protagonista típico de Isekai, ele decide testá-las. Ele evita testar magia de fogo, temendo que possa incendiar a área acidentalmente. Em vez disso, ele começa com magia de terra, seguida por magia de vento e água. Ao observar os feitiços em ação, ele sente uma onda de empolgação, pensando consigo mesmo que este realmente é um mundo de fantasia. Determinado a aprender mais, ele parte em busca de uma vila. Enquanto caminha, ele tropeça em um pedaço de madeira e usa sua habilidade de avaliação para identificá-lo como madeira de Trent, um material de alta qualidade que vem de um monstro árvore e pode ser usado para fabricar cajados, itens mágicos e hastes de lança. Empolgado com a descoberta, ele usa sua habilidade de ferreiro para moldar a madeira em uma lança resistente. Observando os ricos recursos da área, ele especula que as plantas também possam ser únicas. Depois de procurar mais, ele descobre que a região está repleta de ervas úteis e começa a coletar o máximo possível. No entanto, ele percebe que nem tudo cabe em sua bolsa. Então ele armazena o excesso em sua caixa de itens, que convenientemente tem armazenamento ilimitado. De repente, uma garota corre em sua direção em pânico e se esconde atrás dele. Ele vê que ela está sendo perseguida por um coelho feroz e gigantesco. Ele rapidamente percebe o quão anormalmente grande o coelho é e pega sua lança para defendê-la. Mas a garota o alerta de que o coelho é carnívoro, o que o deixa ainda mais nervoso. Quando a criatura salta sobre ele, ele consegue acertá-la com sua lança, matando-a instantaneamente. Ele fica em choque, surpreso por ter sido capaz de derrotar uma fera tão perigosa. Mas essa vitória lhe concede um título de guerreiro, mesmo que ele não o queira. A garota agradece por salvá-la e ele pergunta de onde ela é. Ela explica que é da Vila Borde e que havia se perdido na floresta enquanto coletava ervas medicinais. Ele pergunta se pode acompanhá-la de volta à vila, e ela aceita com alegria. A cena então muda para o Santo Império de Sidônia, onde os 3 humanos invocados se encontram confusos com sua situação. Uma mulher encapuzada se aproxima deles, dando-lhes boas-vindas a um novo mundo. Ela explica que foram convocados para usar seus poderes como heróis para salvar este reino. No entanto, sua explicação enigmática apenas aprofunda sua confusão. Ela então se apresenta como Elizabeth, a primeira imperatriz do Santo Império de Sidônia, e revela seu rosto. Sua expressão exala a aura de alguém que poderia sugar sua alma em um beco escuro. Então, vemos que, entre os 3, uma garota chamada Annie de repente ganha uma habilidade única chamada Revelação de Lady Nolan. Essa habilidade lhe concede uma visão divina, instruindo-a a confiar em seus instintos, pois eles a guiarão para as decisões corretas. Seguindo seus instintos, a Annie decide não confiar em Elizabeth, porque tudo em sua aparência grita perigo. De volta à Vila Borde, os pais de Molly agradecem calorosamente a Tommy por salvar sua filha. Seu pai se apresenta como Banga, um caçador, e sua mãe como Marta. Tommy pergunta se tudo bem ele ficar na vila por um tempo, e eles concordam com alegria, mencionando que sua vila é abundante em ervas e até tem uma veia de minério nas proximidades, o que anima Tommy. Banga então apresenta Boban, que está próximo e é o ferreiro da vila. Takumi agradece aos aldeões por deixá-lo ficar, mas eles informam que não há estalagem na vila. Em vez disso, eles se oferecem para construir uma casa para ele, o que o deixa genuinamente feliz. Eles mostram a ele um terreno onde sua casa será construída, e Boban reúne os aldeões para ajudar na construção. Tommy decide ajudar também, usando sua magia terrestre para nivelar o solo. Os aldeões ficam impressionados com sua habilidade mágica, mas o esforço drena uma quantidade significativa de sua mana. Banga aconselha-o a conservar sua energia e deixar o resto do trabalho para eles. Mais tarde, a casa de Takumi é concluída, e ele usa suas habilidades de carpintaria e ferraria para criar alguns móveis básicos para torná-la habitável. Sentindo-se estabelecido, ele verifica sua janela de status e se pergunta se é possível mudar seu trabalho de guerreiro. Para sua surpresa, uma opção para trocar de trabalho aparece. Então ele escolhe animadamente alquimista e ferreiro como seus trabalhos principais e mergulha no trabalho. Junto com Boban, ele coleta minérios de ferro, prata e cobre. Ele até descobre um raro material infundido com mana chamado minério de ferro mágico. Decidindo fundir tudo em lingotes,
Tumi começa com o minério de ferro, observando que, neste mundo, o processo não requer uma fornalha graças à magia. Usando uma combinação de sua alquimia e magia terrestre, ele transforma com sucesso o minério bruto em lingotes, mas o processo consome uma enorme quantidade de mana. Ainda assim, ele se esforça para continuar, determinado a criar o máximo possível de materiais. Mais tarde, Molly lhe traz o jantar, apenas para encontrar Tumi desmaiado de exaustão. Quando ele recupera a consciência, explica que se esforçou demais e drenou completamente sua mana. Martha lhe dá uma bronca severa por ser imprudente, e Banga lhe entrega uma poção de cura, que restaura sua energia. A partir de então, Martha e Molly passam a verificar regularmente se ele não está exagerando. Tumi continua diligentemente sua alquimia, refinando minérios em lingotes ao longo de vários dias. No processo, ele consegue extrair pequenas quantidades de metais preciosos como ouro, chumbo, tungstênio, titânio e estanho. Usando esses materiais, ele cria utensílios e ferramentas de alta qualidade. Seu esforço incansável faz com que seus níveis de alquimista e ferreiro aumentem significativamente. Depois, vemos Takumi aprimorando suas habilidades de ferreiro sob a orientação de Boban, ajudando-o com magia de fogo durante o trabalho. Juntos, eles forjam uma faca, e Boban declara orgulhosamente que é sua melhor criação até agora. O nível de ferreiro de Tumi sobe rapidamente para 40, enquanto seu nível de alquimista fica para trás em 33, para sua frustração, pois seu verdadeiro objetivo é se destacar como alquimista. Mais tarde, Tumi se aproxima de Banga pedindo algumas poções para tentar fazer suas próprias usando as ervas que coletou. Banga concorda, mas só tem poções básicas para oferecer, que Tumi aceita com gratidão. Logo, vemos Tumi preparando poções como um cientista louco ou uma bruxa maligna de uma história de fantasia. O processo o lembra de sua infância, quando experimentava sem parar. Assim que sua poção está pronta, ele percebe que sua cor é diferente da de Banga e sente uma leve mana emanando dela. Ele deduz que isso se deve ao uso de água preparada com magia da água e fica ansioso para aprender mais receitas de poções. Indo além, vemos Tumi mastigando plantas venenosas aleatórias de propósito. Quando é envenenado, ele se cura com seu feitiço de cura, um método doloroso, mas eficaz, para ganhar resistência a venenos e paralisia, enquanto aprimora sua habilidade de magia da luz. Ele observa que esse método perigoso é a maneira mais rápida de desenvolver tal resistência, embora esteja longe de ser agradável. Graças a esse treinamento imprudente, ele desbloqueia a magia de purificação. Mas, justo quando reflete sobre seu progresso, um enorme javali blindado de nível 25 aparece diante dele. Armado com sua lança e faca, Tumi se prepara para se defender. O javali investe, e Tumi arremessa sua faca contra ele, mas a lâmina ricocheteia inofensivamente. Desesperado, ele ataca com sua lança, que se despedaça. Recorrendo a feitiços, ele lança bola de rocha e cortador de vento, mas nenhum deles tem efeito. Frustrado e encurralado, Tumi busca desesperadamente um plano. De repente, ele percebe um movimento atrás dele e encontra uma aranha venenosa à espreita. Assumindo o pior, ele se prepara para outra luta, apenas para perceber que a aranha está ferida. Antes que ele possa reagir, o javali investe novamente. Tumi se prepara para o impacto, mas a aranha inesperadamente vem em seu auxílio, cegando o javali e fazendo com que ele erre o ataque. Embora o javali esteja desorientado, Tumi ainda não sabe como derrotá-lo. Em um lampejo de inspiração, ele usa sua habilidade de decomposição alquímica, e o feitiço dissolve o javali blindado por dentro, derrotando-o completamente. Quando o javali cai, Takumi ganha habilidades de combate corpo a corpo e com magia, ficando incrédulo que sua magia de criação o salvou. Takumi então verifica a aranha venenosa, notando que ela está à beira da morte. Grato por sua ajuda, ele agradece à aranha, assumindo que ela se arriscou para salvá-lo. Usando seu feitiço de cura, ele restaura a força da aranha e se prepara para partir, pensando que agora está tudo bem. No entanto, uma notificação aparece de repente, informando que ele pode domar a aranha. Surpreso com a opção, ele hesita. Quando a aranha olha para ele com seus 8 olhos brilhantes e esperançosos, torna-se impossível para Takumi ir embora. Ele pergunta se a aranha quer acompanhá-lo, e ao concordar, ele a domestica, desbloqueando uma conexão telepática. Curioso, ele pergunta se ela já tem um nome, mas não tem.
Notando o padrão de folha de bordo em suas costas, ele a chama de Maple. Assim que a aranha aceita o nome, ela evolui para uma aranha assassina, e até sua perna arrancada se regenera. Mais tarde, Tumi retorna à vila, exibindo orgulhosamente o enorme javali blindado que derrotou. Os aldeões ficam atonitos e impressionados por ele ter matado uma criatura tão formidável sozinho. Enquanto isso, em Midad, Nolan observa Tumi de longe, satisfeita ao vê-lo prosperar. Outro ser supremo se junta a ela, perguntando o que Nolan espera do garoto. Nolan finge ignorância, mas o ser supremo insiste, revelando que ela deu a Takumi um corpo especial, sua bênção e até o enviou um ano no passado antes que o feitiço de invocação do Império Sagrado de Sidônia fosse ativado. Nolan descarta a ideia de que tem segundas intenções, mas sua expressão atrai, sugerindo que pode ter um plano maior para o futuro de Tumi. Antes de continuar, tenho um presente para vocês. Se vocês querem entender como fazer dinheiro com o YouTube, sem nem precisar aparecer, clica no link na descrição que eu te mostro. Mas corre, porque eu vou ter que tirar esse vídeo do ar em breve, antes que os grandes YouTubers fiquem de olho nisso. Agora vamos continuar o vídeo. Uma manhã, Jumi acorda e se encontra amarrado na cama, e ele imediatamente sabe que Maple está por trás disso. Ela se desculpa, explicando que tem se sentido solitária porque Tumi tem estado muito ocupado ultimamente e só quer chamar sua atenção. Percebendo que tem negligenciado ela, Tumi admite que o trabalho tem consumido todo o seu tempo, então ele decide tirar o dia de folga e passá-lo com Maple. Esse simples gesto a deixa radiante. Justo quando os dois estão se preparando para aproveitar o dia, Marta entra com o almoço de Takumi e imediatamente percebe a situação constrangedora. Para ela, parece que algo estranho está acontecendo entre Tumi e Maple, mas Tumi insiste que não é o que ela está imaginando. Marta aceita sua explicação sem questionar, mas não pode deixar de notar os fios de seda que Maple produziu. Intrigada, ela tem a ideia de colher o máximo de seda possível de Maple, vendo isso como uma oportunidade de ouro. Mais tarde naquele dia, Marta exibe com orgulho uma camisa que fez com a seda da aranha, e as mulheres da vila ficam enlouquecidas com a textura e a qualidade. Tumi, surpreso com o entusiasmo delas, descobre que a seda de aranha é considerada um item de luxo raro, geralmente acessível apenas para nobres. Marta, percebendo uma oportunidade lucrativa, pergunta a Maple se ela pode produzir mais tecido. Maple concorda e prontamente começa a soltar mais seda, mas o processo consome muito tempo. Isso significa que ela não terá mais tempo para brincar com Tumi. Embora Tumi fique um pouco desapontado, já que estava ansioso para passar o dia com ela, ele sabe que tem outras responsabilidades para lidar, então não se sente totalmente incomodado. Faz cerca de um mês desde que Tumi chegou à vila, e ele está começando a planejar seus próximos passos. Ele pretende ir para a cidade para avançar seus estudos em alquimia, mas a ideia de dizer adeus aos aldeões com quem criou laços o deixa hesitante. Enquanto isso, Tumi decide visitar Ban na forja para continuar praticando a ferraria. Juntos, eles conseguem fabricar uma couraça que se ajusta perfeitamente a Tumi, além de um par de botas resistentes de biqueira de aço. Ban, orgulhoso do trabalho deles, aponta que as botas são ótimas para chutar coisas em caso de necessidade, mas Tumi, sempre pacifista, lembra a Ban que não tem intenção de lutar, pois está comprometido a se tornar um alquimista. Nesse momento, Banga aparece, satisfeito ao ver que a armadura de Tumi está finalmente completa. Embora haja um tom de tristeza em sua voz, ele sabe que Tumi não pode ficar na vila para sempre. Se ele quiser expandir seus negócios de produção, ir para a cidade é o próximo passo lógico, pois lá ele poderá vender mais de seus produtos, ter acesso a um suprimento confiável de materiais e realmente prosperar. Banga então menciona que um comerciante de Bolton passará pela vila em alguns dias e que já arranjou para que Tumi pegue carona com ele. Embora estejam tristes por vê-lo partir, eles entendem que isso é o melhor e o encorajam a começar a se preparar para a jornada. Grato pelo apoio deles, Tumi os agradece e segue para sua casa para começar a fazer as malas. No caminho, ele encontra Marta, que está carregando um balde de carne. Ele, curioso, pergunta o que ela está fazendo, e Marta explica que está indo descartar as vísceras de um coelho com chifres que Banga caçou. Aparentemente, as vísceras são a parte mais deliciosa do coelho, mas também são complicadas de processar com segurança. Sem o equipamento adequado para remover doenças e parasitas, eles não têm escolha a não ser jogar a carne fora. Tumi, no entanto, tem uma ideia melhor.
Ele se abaixa e usa sua magia de purificação para limpar a carne, tornando-a segura para consumo. Marta fica grata, mas também visivelmente chocada com o que acabou de testemunhar. Ela aponta que a magia da luz é incrivelmente rara nesse mundo e, se as pessoas descobrissem que Tumi pode usá-la, isso provavelmente atrairia muita atenção indesejada. Ela o aconselha a manter essa habilidade em segredo quando sair da vila. Reconhecendo o aviso dela, Tumi promete ser cauteloso. Mas, enquanto ainda está ali, ele planeja usar cada pedacinho de seu poder para melhorar a vida dos aldeões. Nos próximos dias, ele se dedica ao trabalho. Usando magia da terra, ele constrói uma muralha robusta de tijolos para reforçar as defesas da vila. Para conveniência, ele constrói uma bomba de água e até adiciona algumas outras comodidades para facilitar a vida. Quando termina, a vila está completamente transformada. Quando o comerciante de Bolton finalmente chega, ele fica tão surpreso com as melhorias que mal reconhece o lugar. Banga então avança para cumprimentar Pepe, o comerciante, e, após finalizar um acordo de troca, Tumi se aproxima, pronto para partir. Pepe, que já ouviu muito sobre Takumi por meio de Banga, se apresenta, e todos confirmam se Tumi tem tudo o que precisa. Tumi garante que não esqueceu nada. Há um último gesto que ele quer fazer antes de partir. Ele enfia a mão na bolsa e entrega a Banga uma poção, explicando que já deixou cerca de 100 garrafas semelhantes na casa de Banga, pedindo que ele as use em caso de emergência para curar qualquer ferimento. Pepe, ao notar a poção, pede para vê-la mais de perto e fica chocado com sua qualidade. É, sem dúvida, uma poção de alto nível. No entanto, Tumi parece alheio ao quão valiosa sua criação realmente é. Os outros aldeões se reúnem para se despedir de Takumi, e Pepe gentilmente oferece para esperar até que todos tenham dito adeus. Molly acena para Maple, que está dormindo confortavelmente no saco de Tumi, e Marta entrega a Tumi uma roupa feita com a seda de Maple, um presente colaborativo das mulheres da vila. Comovido pela consideração deles, Tumi agradece a todos pela gentileza, especialmente considerando o pouco tempo que passou na vila. Ele então entra na carruagem, e os aldeões lhe dão uma despedida calorosa, garantindo que ele sempre será bem-vindo ali. Enquanto a carruagem segue para Bolton, Pepe comenta o quanto os aldeões parecem se importar com Tumi. Até os outros na carruagem observam a despedida sincera, notando que Tumi era mais como família para os aldeões do que um hóspede. A sinceridade do adeus toca o coração de Helfi. Falando nisso, o homem loiro se apresenta como Helfi, enquanto o ruivo é Riel, e o homem de aparência sombria é Bogar. Eles explicam que fazem parte de Lion Fang, um grupo de aventureiros de rank C que atualmente serve como guarda-costas de Pepe. No entanto, admitem que não há muito para fazer nessa região pacífica, tornando a missão mais uma viagem rotineira do que uma jornada perigosa. Riel então percebe que Tumi está segurando sua bolsa com força e, curioso, pergunta se há algo precioso dentro. Tumi responde casualmente que sua aranha assassina de estimação, Maple, está dormindo ali. O grupo fica chocado ao saber que Tumi conseguiu domar uma aranha assassina, levando Riel a perguntar se pode vê-la. No entanto, sua expressão assustadora faz Maple dar uma cabeçada bem no meio do rosto dele. Tumi imediatamente começa a se desculpar pelo comportamento de Maple, mas os outros garantem que não há necessidade. Riel definitivamente mereceu. Helfi até brinca que Maple pode desenvolver medo de todos os humanos depois de conhecer Riel, mas isso claramente não acontece, já que Maple parece gostar de Bogar. Enquanto o grupo continua admirando Maple, Pepe chama Tumi para a frente da carruagem para discutir a poção que viu antes. Rin dispara flechas de seu arco com precisão, enquanto Bogar e Helfi esmagam goblins para todos os lados com seu machado de guerra. A luta termina rapidamente, e o grupo começa a dissecar os goblins para colher suas pedras mágicas. Maple observa o caos com interesse, claramente começando a simpatizar com Bogar, mas mantendo seu desprezo por Riel e sua indiferença em relação a Helfi. Após o confronto, todos voltam para a carruagem, e a jornada continua por mais 3 dias. Quando finalmente chegam a Bolton, os membros da Lion Fang vão direto para a Guilda dos Aventureiros para relatar o sucesso de sua missão de guarda-costas. Tumi os acompanha, pois precisa se registrar na guilda se planeja permanecer na cidade. Idealmente, ele teria se juntado à Guilda dos Alquimistas, mas como Bolton não tem uma, tornar-se aventureiro é sua única opção. O recepcionista, Hans,
Explica a Takumi que o cartão da Guilda de Aventureiros pode servir como sua identificação. Contanto que ele complete pelo menos uma missão simples por mês, o cartão não expirará. Com esse conhecimento, Tumi prossegue com o registro como aventureiro e apresenta Maple como seu animal de estimação, finalizando toda a papelada. Com seu registro concluído, Tumi vai até a PX Trading Company para negociar um acordo para suas poções. Ele revela que tem cerca de 103 poções em estoque, cada uma de qualidade excepcionalmente alta. Peck fica impressionado e oferece 10 moedas de prata por poção de cura e de resistência e 50 moedas de prata por poção de mana. Tumi rapidamente calcula que esse acordo lhe renderia mais de 7 milhões de ienes em valor equivalente. Chocado com a quantia, ele sente que é dinheiro demais, mas Peck o tranquiliza, dizendo que isso é justo, acrescentando que Tumi poderia ganhar ainda mais se estabelecesse uma sólida reputação como produtor de poções. Peck, ciente dos planos de Tumi de se tornar um produtor na cidade, aconselha-o a encontrar uma casa com um ateliê tributado para maior eficiência. Takumi percebe que ainda nem havia pensado em moradia. Para ajudá-lo, Peck chama seu assistente, Thomas, e pede que ele mostre a Tumi uma propriedade adequada a um preço acessível. Quando Tumi finalmente vê a propriedade, ela parece mais uma grande mansão do que uma casa simples. Sentindo-se sobrecarregado, ele duvida que possa pagar por um lugar tão luxuoso. No entanto, Thomas garante que a mansão é surpreendentemente acessível e até assegura que está livre de fantasmas, eliminando quaisquer preocupações desnecessárias. Tumi então percebe o amplo ateliê anexado à mansão, tornando-a incrivelmente conveniente para seu trabalho. Percebendo os benefícios a longo prazo e sabendo que tem fundos suficientes do acordo das poções, Takumi decide aceitar. Depois de um momento de deliberação, ele diz a Thomas, com uma nova confiança, que ficará com a mansão. Thomas fica encantado ao ouvir a decisão de Takumi e garante que começará a papelada imediatamente, dizendo a Tumi que ele pode se mudar já no dia seguinte. Enquanto caminham pelas ruas da cidade, Tumi sente um fedor desagradável no ar. Notando o desconforto de Tumi, Thomas explica que o odor desagradável vem dos esgotos da cidade. Enquanto os ricos usam purificadores mágicos para limpar seus esgotos, os esgotos principais da cidade não têm esse luxo devido à raridade e ao alto custo dos purificadores mágicos, que geralmente são encontrados apenas em ruínas antigas ou masmorras. Ocasionalmente, sacerdotes são contratados para purificar manualmente os esgotos com magia, mas, na maior parte do tempo, eles permanecem imundos. No dia seguinte, Tumi e Maple se instalam em sua nova casa, e Tumi imediatamente começa a pensar em uma solução para o problema dos esgotos. Ele visita a PX Company para adquirir um pouco de quartzo e argila. Usando magia, ele molda os materiais e combina magia de fogo com magia espaço-tempo para assá-los de forma eficiente. O processo é exaustivo e, após esgotar suas reservas de mana, Tumi precisa beber algumas poções de mana para se recuperar. Apesar do esforço, seu trabalho vale a pena, pois ele consegue criar um vaso sanitário moderno. Pouco tempo depois, Takumi ouve um grito alto vindo da sala de estar. Correndo para investigar, ele encontra Peck completamente envolto na seda de Maple. Tumi fica perplexo e exige saber por que Maple fez isso. Maple inocentemente explica que pensou que Peck acharia divertido. Para seu crédito, a seda é tão confortável que colocou Peck para dormir, mas o súbito embrulho foi definitivamente alarmante. Tumi se desculpa profusamente pelo comportamento de Maple, mas Peck o tranquiliza, dizendo que está tudo bem, embora ter sido embrulhado do nada tenha lhe dado um belo susto. Peck pede para usar o banheiro de Tumi, pois precisa se recompor. Momentos depois, Peck sai do banheiro com os olhos arregalados, exigindo saber o que é aquela maravilha tecnológica lá dentro. Tumi casualmente explica que é um vaso sanitário que ele inventou. Ele o equipou com um dispositivo de purificação mágica que se limpa automaticamente após o uso. Essencialmente, assim que alguém o utiliza, o dispositivo emprega magia de purificação para decompor os resíduos em materiais inorgânicos, que são então eliminados. Peck fica maravilhado com a engenhosidade, mas rapidamente percebe que criar tal dispositivo exigiria alguém com uma rara aptidão para a magia da luz. Tumi imediatamente percebe que pode ter cometido um erro, lembrando-se do aviso rígido de Martha para não usar sua magia da luz abertamente. Preocupado com as possíveis consequências, ele implora a Peck para manter isso em segredo. Peck, compreendendo a gravidade da situação, promete não contar a ninguém.
No entanto, ele é absolutamente insistente em uma coisa. Ele precisa desses vasos sanitários. Ele pede ousadamente que Tumi faça uma centena deles. Tumi hesita, sabendo o quanto de esforço foi necessário para fabricar apenas um. Mas com a insistência incansável de Peck, ele relutantemente concorda sob a condição de que Peck forneça as matérias-primas necessárias. Peck fica exultante e aceita o acordo, mas ressalta que não é razoável que Tumi lide com toda a carga de trabalho sozinho. Ele sugere que Tumi considere adquirir um escravo. A sugestão choca Tumi, que é totalmente contra a escravidão. Peck, no entanto, argumenta que, se Tumi quiser manter suas habilidades em segredo, ter um escravo vinculado ao sigilo é a opção mais segura. A magia da luz é um grande negócio, marcando alguém como escolhido por Deus, e a Igreja da Luz Divina não veria com bons olhos plebeus tendo acesso a métodos de purificação baratos por meio dos vasos sanitários de Tumi. A Igreja, que lucra fortemente monopolizando a magia de purificação, provavelmente tentaria forçar Tumi a se juntar a eles. Mas Peck o tranquiliza, dizendo que já tem um plano para lidar com a Igreja, então Tumi não precisa se preocupar com isso por enquanto. Peck então enfatiza que manter a Igreja no escuro sobre sua magia da luz é fundamental, e por isso contratar um escravo pode ser a opção mais segura. Mas Tumi permanece firmemente contra a escravidão, prometendo lidar com o trabalho sozinho, se necessário. Antes que possam discutir mais, o cartão da guilda de Tumi de repente começa a brilhar. Ele verifica curiosamente e encontra uma notificação exigindo que ele complete uma missão de verificação para manter seu status de aventureiro. Percebendo que não terá tempo para lidar sozinho com a produção dos vasos sanitários, ele relutantemente concorda com a sugestão de Peck. Peck então leva Tumi à Trading Company, garantindo que eles são os comerciantes de escravos mais éticos disponíveis. Enquanto Peck vai negociar um bom negócio com o proprietário, Tumi sai para o jardim, atraído por sua beleza. Lá, ele percebe uma deslumbrante elfa sentada sozinha em um terraço. Antes que ele possa dizer qualquer coisa, ela o vê e ordena abruptamente que ele saia. A cena então muda para Tumi conhecendo Muin, a dona de uma empresa de comércio de escravos. Peck apresenta Tumi a ela, explicando que ele está procurando um escravo. No entanto, ele acrescenta que Tumi está hesitante em usar um contrato de escravo. Tumi revela que, em sua terra natal, a escravidão não existe. Muin acena com a cabeça em compreensão e explica que, se Tumi fizer um contrato com o escravo, de fato, será vinculado a ele. No entanto, ela garante que, no Cais de Barula, os direitos dos escravos são protegidos por lei. Ela então descreve os direitos gerais dos escravos, e Tumi os resume, observando que o dono é obrigado a fornecer comida, roupas e abrigo. Além disso, tanto o dono quanto o escravo estão estritamente proibidos de causar danos fatais um ao outro, e o escravo é proibido de compartilhar qualquer informação pessoal sobre seu dono com outras pessoas. Tumi reflete que esse sistema é diferente do que ele havia imaginado. Muin então explica os tipos comuns de contratos. Escravos que entram na servidão devido a dívidas permanecem vinculados até que sua dívida seja totalmente paga. Criminosos podem escolher contratos como uma forma de reabilitação e para ganhar um sustento. Prisioneiros de guerra podem aceitar contratos para garantir um lugar para viver. No entanto, ela acrescenta que algumas pessoas são capturadas e forçadas à escravidão ilegalmente, uma realidade triste que acontece com muita frequência. Peck então sugere que um escravo de guerra pode ser mais adequado para Tumi, já que eles só podem ser libertados com a permissão de seu mestre. Muin pergunta por quê, curiosa sobre sua preferência. Peck explica que Tumi é um produtor com habilidades excepcionais que são impossíveis para os outros replicarem. Muin, no entanto, quer ouvir a razão diretamente de Tumi. Ele explica que seu objetivo principal é focar em seu trabalho. No entanto, ele também tem responsabilidades, incluindo completar missões do Adventurers Guild e gerenciar tarefas diárias. Ele também menciona que precisa de alguém para administrar a mansão onde está morando atualmente e cuidar das tarefas domésticas. Além disso, Tumi possui muitas habilidades confidenciais que podem atrair atenção indesejada. Tumi também acrescenta que frequentemente se aventura em áreas perigosas para coletar materiais, então seria ideal contratar alguém que pudesse protegê-lo e ajudá-lo durante tudo isso. Ouvindo os requisitos de Tumi, Muin percebe que ele precisa de 2 escravos. Ela convoca uma garota chamada Maria, apresentando-a a Tumi.
Mui então explica que Maria foi sequestrada por bandidos quando criança e não tem família sobrevivente. Ao longo dos anos, ela foi treinada em leitura, escrita, cálculos e tarefas domésticas gerais. Ela então informa Maria sobre as necessidades de Tumi, enfatizando que ele precisa de alguém para administrar sua mansão. Tumi então descreve o layout de sua mansão, detalhando o número de quartos, e pergunta se ela pode cuidar de tudo sozinha. Maria afirma com confiança que pode administrar a casa, e Tumi fica aliviado ao ouvir isso. Percebendo sua hesitação, Maria pergunta se algo está errado. Tumi admite que está surpreso que alguém tão fofa como ela ainda não tenha sido escolhida por outra pessoa. Embaraçada com o elogio, Maria cora. Tumi rapidamente se desculpa, preocupado que seu comentário possa ter sido inapropriado, mas Maria o tranquiliza, explicando que suas habilidades se limitam a tarefas domésticas gerais. Tumi garante a ela que apenas tarefas domésticas são tudo o que ele precisa, mas Maria hesita, parecendo desconfortável. Quando ele pergunta o que está errado, ela timidamente esclarece que não compartilhará a cama com ele. Tumi fica surpreso e rapidamente esclarece que esse tipo de arranjo não é o que ele está procurando. Ele a tranquiliza de que seu único interesse é sua capacidade de gerenciar a casa. Maria sente-se aliviada e concorda, então Muin decide prosseguir com seu contrato. Muin então informa Tumi que ela atualmente não tem nenhum escravo de guerra adequado para combate. No entanto, Maria menciona alguém chamada Sofia. Muin imediatamente manda ela parar de falar fora de hora e instrui Maria a voltar ao seu quarto para reunir seus pertences. Depois que Maria sai, Tumi pergunta, curioso, quem é Sofia? Muin explica que Sofia é uma escrava de guerra, mas tem certos problemas. Ouvindo isso, Tumi fica intrigado e sente uma forte vontade de não ignorar essa situação. Ele se pergunta se é sua habilidade de intuição guiando, mas decide confiar na sensação e pergunta a Muin se pode conhecer Sofia. Muin concorda e o leva até onde Sofia está sendo mantida. Muin então explica que Sofia foi capturada durante a guerra entre o reino de Triara e o reino de Yur, há 50 anos. Tumi fica chocado com o tempo e pede mais detalhes. Muin revela que Yur era uma nação de elfos. Por várias razões, Sofia permaneceu sem contrato desde então. Tumi, curioso, pergunta quais são essas razões. Muin explica que a orelha esquerda de Sofia foi cortada, e sua mão direita e perna esquerda têm movimentos comprometidos. Embora suas limitações não interfiram na vida diária, elas tornam o combate quase impossível. Além disso, sua magia elemental e magia de espírito foram seladas, e ela provavelmente está sob uma maldição. Essas limitações significativas a tornam inadequada como uma combatente principal, razão pela qual ninguém a escolheu. Tumi então pede para falar com Sofia a sós, e Muin concorda, saindo da sala. Enquanto Tumi examina Sofia mais de perto, ela diz diretamente que não será útil para ele. No entanto, Tumi verifica seus status usando sua habilidade e, para sua surpresa, os status dela são incrivelmente altos. Embora cada um tenha sido reduzido em 100 pontos devido a seus ferimentos, sua mana também está completamente inacessível por causa da maldição. Mas Tumi percebe seu potencial e pensa que pode curar seus ferimentos e remover a maldição. Muin então retorna à sala e pergunta a Tumi o que ele pretende fazer. Sem hesitar, ele diz que quer formar um contrato com Sofia. Sofia, ainda duvidosa, lembra-o de que não pode lutar. Mas Tumi simplesmente responde que irá consertá-la. Muin está cética, questionando se Tumi realmente pode resolver os problemas que afligem Sofia há 5 décadas. Tumi afirma com confiança que pode, e Muin concorda em deixá-lo cuidar de Sofia. Sofia permanece incerta e pergunta se ele realmente a quer como sua escrava. Tumi pergunta se ela não quer que ele seja seu mestre, mas ela responde que os desejos de um escravo não importam. Com isso, Muin inicia o processo do contrato. Ela lança um feitiço, vinculando Tumi, Sofia e Maria a um contrato formal. Após o contrato ser selado, tanto Sofia quanto Maria expressam que farão o seu melhor para servir a Tumi. Tumi as agradece e as trata com respeito, mas Sofia rapidamente o lembra de que elas são apenas escravas e que ele não precisa ser tão educado. Muin, observando a interação, sorri e comenta que elas encontraram um bom mestre. Depois disso, Tumi chega em sua casa, onde Maple pula nele assim que ele abre a porta. Assustadas, Maria e Sofia se preparam para lutar contra a aranha assassina, mas Tumi rapidamente as impede, explicando que Maple é seu animal de estimação.
Ele então apresenta Maple às duas e informa que Maria e Sofia vão morar com eles a partir de agora. Tumi então mostra os quartos para Maria e Sofia. Ambas ficam surpresas ao saber que terão seus próprios espaços separados. Hesitantes em aceitar tais acomodações, Tumi insiste, explicando que a mansão tem muitos quartos vazios e que é melhor colocá-los em uso. Ele também informa que a mansão tem um banho que elas podem usar a qualquer momento. Elas expressam gratidão, mas sugerem que ele vá ao banho primeiro. Tumi ainda não decidiu seu próprio horário de banho, então as encoraja a usá-lo livremente, garantindo que instalou um dispositivo para manter a água sempre limpa. Mais tarde, vemos Maria e Sofia relaxando no banho. Maria observa que ela nunca pensou que Mulan deixaria Sofia ir, já que ela havia se recusado a vendê-la para ninguém antes, não importa quanto dinheiro fosse oferecido. Maria acredita que isso significa que Tumi deve ter realmente reconhecido Tumi como um mestre digno e ela acha que ele também parece ser uma pessoa gentil. Sofia, no entanto, continua cética e aponta que, quando olhou o contrato, Mulan preparou, a maioria das entradas sobre Tumi estavam em branco. Ela acredita que ele pode estar escondendo algo, e se for o caso, deve haver circunstâncias especiais ou uma razão pela qual compartilhar essa informação possa causar problemas. Ela admite que não entende completamente o que ele está pensando. Quando saem do banho, descobrem que Tumi já preparou o jantar. Maria fica devastada, insistindo que esse era o trabalho dela. Tumi a tranquiliza, explicando que só queria facilitar as coisas para o primeiro dia deles. Ele promete que ela pode assumir o trabalho a partir de amanhã e Maria pergunta se pode pelo menos limpar depois do jantar, ao que ele concorda. Então vemos Sofia, surpresa ao ver Takumi convidando-os para comer na mesma mesa que ele. Quando ela pergunta sobre isso, ele explica que não quer que eles vivam separados só porque estão servindo a ele. Ele espera que eles comam com ele, pois isso o faria feliz, e eles concordam, mas com um pouco de hesitação. No dia seguinte, Tumi coleta seu pedido de pack, que o avisa para manuseá-lo com cuidado. Tumi o tranquiliza dizendo que entende e segue seu caminho. A caminho de volta para Kumi, ele vê uma igreja e decide visitá-la, e dentro ele encontra uma estátua de Lady Nolan fazendo uma oração. Ele agradece a ela por suas bênçãos e menciona que ouviu que o Império Sagrado de Sidonia controla a religião deste país. Então curiosamente pergunta por que ela estava falando mal de Sidonia mais cedo. Para seu choque, Lady Nolan aparece de repente diante dele. Tumi se assusta e pergunta como isso é possível. Ela explica que sua oração a alcançou, o que permitiu que ela o chamasse para sua presença brevemente. Lady Na então responde à sua pergunta, revelando que ela não tem conexão com Sidonia ou sua Igreja da Luz Divina. Ela explica que há duas religiões principais neste mundo: a Igreja da Criação, que sempre a adorou, e a Igreja da Luz Divina, que foi criada mais tarde. O Deus da segunda não existe de fato, mas o Império Sagrado de Sidônia usou táticas agressivas para espalhar rapidamente sua influência, opondo-se à Igreja da Criação. Então, Lady Nolan optou por não intervir, considerando um conflito humano fútil. Tumi então percebe que essa falta de interferência permitiu que Sidônia ativasse seu feitiço de invocação, trazendo alguém como ele para este mundo. Lady Millie pede desculpas novamente, reconhecendo as consequências não intencionais de sua inação. Ela então oferece um aviso sobre sua bênção. Enquanto partes dela são permanentes, outras são temporárias. À medida que Tumi cresce, os aspectos da bênção que o ajudaram a crescer rapidamente e a conhecer pessoas gentis vão desaparecer. Ela simplifica dizendo que seu tutorial para iniciantes está quase no fim. Logo, ele enfrentará desafios mais significativos, incluindo barreiras em seu crescimento e encontrando indivíduos com más intenções. Tumi reflete sobre suas palavras, percebendo que muitas das pessoas gentis que conheceu até agora foram provavelmente resultado da bênção, aceitando que precisará depender mais de si mesmo daqui para frente. Ele agradece a Lady Nolan pela última vez e sai da igreja. A história então avança um ano no futuro, mostrando o rei de Sidônia perguntando sobre o progresso dos heróis invocados. Ele é informado de que estão atualmente treinando com os cavaleiros. O rei expressa a esperança de que esses heróis se tornem ativos valiosos, reconhecendo a dificuldade de invocá-los para este mundo. O ministro observa que os heróis inicialmente estavam relutantes em ajudar, mas graças à persuasão de Elizabeth, eles se tornaram mais cooperativos. A cena então se desloca para Akira e Yamato lutando entre os cavaleiros. Os cavaleiros zombam de seu desempenho ruim,
destacando o quanto ainda precisam melhorar. Yamato então lembra de uma memória humilhante de seu passado, quando foi derrotado por um calouro durante uma luta de judô e ridicularizado por todos. Motivado por essa memória, ele treina com renovada determinação, ganhando o respeito relutante dos cavaleiros por sua persistência. Enquanto isso, os cavaleiros pedem a Aoni para participar, mas ela se recusa, dizendo que não está interessada em violência. Ela então tenta sair, mas Elizabeth a intercepta, insistindo que não se trata de violência, mas de algo essencial para salvar o mundo. Então Aura entra dramaticamente, interpretando o papel do herói protetor, e garante a Aoni que ela não precisa se preocupar porque ele a protegerá. Anne, pouco impressionada, ignora sua bravata e pensa consigo mesma que Elizabeth é perigosa. A história então retorna ao presente. Tumise, ele tropeça pela porta, caindo de cara no chão. Maria e Sofia correm para ajudá-lo, pegando seus pertences. Mas quando Sofia tenta pegar a bolsa que Tumi havia coletado de Peck, ele rapidamente a coloca em sua bolsa mágica. Sofia nota isso e fica suspeita, pensando que ele deve estar escondendo algo. Tumi então se desculpa e vai direto para sua oficina. Sofia o segue discretamente e, dentro, ela o observa imergir uma faca em um líquido estranho e ferir seu braço com ela. Então, ele imediatamente se cura usando magia. Ele então se prepara para repetir o processo, murmurando que Maria realmente estragou tudo mais cedo. Ela interpreta mal suas palavras, então se aproxima dele, mas cai sobre ele, acusando-o de planejar algo terrível para Maria. Takumi fica confuso, mas antes que ele possa explicar, Sofia desmaia de exaustão. Takumi percebe que ela está exausta e nota uma lesão em sua mão. Ele tenta curá-la, mas o processo consome muito mais mana do que o usual, provavelmente devido à maldição que a afeta. Então, depois de um grande esforço, ele consegue curá-la totalmente e, ao fazer isso, seu nível de magia de luz sobe. Depois, Tuni carrega Sofia para seu quarto e pergunta a Maria se as quedas de Sofia acontecem com frequência. Maria explica que Sofia desmaiou de exaustão antes, geralmente quando se move muito repentinamente ou fica excessivamente animada, e ela suspeita que a causa seja a maldição que afeta Sofia. Determinado a ajudar, Tumi começa um processo de cura combinando seu feitiço de dispel com Estraial para tratar sua condição, e ele consegue regenerar a orelha de Sofia e completar o tratamento. Algum tempo depois, Sofia acorda, confusa sobre como chegou ao seu quarto. Então Maria pergunta se ela está se sentindo bem, e Sofia admite que se sente mais leve do que nunca. Mas então ela rapidamente se lembra de sua mal interpretação anterior. Então ela entra em pânico e pede para Maria fugir, afirmando que Takumi não é o homem que Maria pensa que ele é. Maria, no entanto, sorri e diz a Sofia que Takumi é ainda melhor do que ela imaginava. Sofia, confusa, exige saber o que Maria está falando. Então Maria lhe entrega um espelho, e Sofia olha para seu reflexo, chocada, porque sua orelha voltou ao normal. Ela também percebe que sua magia, que havia sido selada por anos, retornou. Então Maria explica que Takumi a curou. Mais tarde, Sofia encontra Tumi e lhe pergunta sobre o que aconteceu. Ele explica que mais cedo ele havia cortado e se curado para subir de nível sua magia de luz para poder curá-la adequadamente. Sofia então curiosamente pergunta o que ele quis dizer quando mencionou que Maria havia estragado tudo. Tuni esclarece que Maria havia jogado fora algumas ervas medicinais que ele havia coletado, pensando que eram lixo. Sofia, envergonhada por sua má interpretação, então pergunta por que ele foi a tal ponto para ajudá-la, especialmente porque isso foi perigoso para ele, e Tumi simplesmente responde que ele estava cumprindo sua promessa. Ouvindo isso, Sofia se emociona profundamente e começa a chorar. Ela então se ajoelha diante dele e jura lealdade eterna, prometendo servi-lo com devoção inabalável. No dia seguinte, encontramos Tumi em uma biblioteca silenciosa, folheando livros empoeirados de alquimia para se aprofundar na magia deste mundo. Para sua frustração, a maioria dos textos mal arranha a superfície da alquimia, deixando-o perplexo sobre o motivo de uma disciplina tão simples ter desaparecido na obscuridade. Mas, depois de pensar um pouco, ele conclui que a alquimia deve ser um vestígio de uma antiga civilização mágica. Convenientemente, a bênção de Lady Nolan permite que ele entenda todas as línguas deste mundo, tornando até mesmo os livros de alquimia mais complexos risivelmente simples para ele compreender. Armado com o novo conhecimento, Tumi volta para casa, onde Maria o recebe com sanduíches para o almoço.
Enquanto comem, Maria começa a pensar consigo mesma sobre como foi emocionante ver Tommy e Sofia se reconciliando no dia anterior. Ela, timidamente, admite que estava espionando-os por trás das cortinas, porque aparentemente, a privacidade pessoal está superestimada. Ela se entusiasma sobre como foi romântico ver Sofia jurando lealdade a Takumi, comparando-o a um cavaleiro jurando proteger uma princesa, exceto que, neste caso, Tommy é a princesa. Maria e Maple concordam de todo o coração que Tommy faz uma princesa admirável, para grande constrangimento dele. Ele só pode responder com um sorriso constrangido. Mais tarde, à tarde, Tommy sai para trabalhar em seu negócio de produção, porque a tarefa de hoje envolve embalar um grande pedido de banheiros para Peck. Ara e Sofia o acompanham, limpando e embalando os produtos enquanto Takumi sonha acordado em escapar da monotonia da fabricação. Ele compartilha casualmente seus pensamentos com Maria e Sofia, confessando seu desejo de explorar o mundo. Ele sonha em caçar materiais exóticos, provar refeições únicas e descobrir ruínas escondidas. Naturalmente, também menciona levar Sofia como sua guarda-costas, enquanto deixa Maria para administrar a mansão. Maria, no entanto, não fica nada feliz em ser deixada para trás enquanto até mesmo a aranha Maple vai junto, e isso é demais para ela suportar. Ela então usa seu olhar de empregada fofo, mas manipulador, e, como era de se esperar, Takumi cai nessa. Mas antes de decidir, Tommy verifica as estatísticas de Maria, suavemente esfregando o rosto dela para abrir a janela de status, porque aparentemente é assim que as janelas de status funcionam. Para sua surpresa, as estatísticas dela são melhores do que ele esperava, sugerindo que ela poderia lidar com combate. Impressionado, Tommy decide levá-la em suas futuras aventuras, mas insiste que ela treine com Sofia para aprimorar suas habilidades primeiro. Com isso resolvido, Takumi começa a criar armas e armaduras para Sofia e Maria. Quando ele pergunta suas preferências, Sofia não segura nada. Ela lhe entrega uma lista extensa, quase excessiva, de seus pedidos de armas e voluntária Maria para uma lança, prometendo treiná-la pessoalmente. Takumi reúne os materiais necessários e começa a trabalhar, canalizando sua magia de manipulação de alquimia para acelerar o processo. Enquanto isso, Sofia coloca Maria à prova, e Maria logo descobre que ser uma empregada de batalha envolve muito mais suor e significativamente menos festas de chá. Tommy termina as armas em tempo recorde, adicionando toques pessoais, um padrão de asas para a arma de Sofia e um motivo de chamas para a lança de Maria. Claro, ele vai além e as encanta com reparo automático e aumentos de ataque. Por que não adicionar um pouco de poder extra? Enquanto Tommy trabalha, sua mente vagueia para territórios perigosos. Ele imagina Maria empunhando sua lança com traje completo de empregada, e sua imaginação hiperativa leva a um clássico sangramento nasal estilo anime. Para piorar, Maria, de alguma forma, sentindo esse momento de adoração impura através do que ela chama de telepatia de empregada, afirma que pode sentir alguém olhando para sua parte sagrada. Takumi tenta ignorar isso e foca na próxima tarefa: criar armaduras. Naturalmente, seu primeiro instinto é ir para o modo RPG completo e considerar fazer roupas íntimas encantadas ao invés de equipamento prático, porque vamos encarar, isso parece ser o padrão nestes mundos. Mas até Tommy percebe que essa ideia ultrapassa muitas linhas, especialmente porque Maria e Sofia são tecnicamente suas funcionárias e não participantes de seus questionáveis sonhos de cosplay. O verdadeiro desafio, no entanto, é pegar as medidas delas. Perguntar diretamente só lhe renderia uma passagem de ida para a cidade dos pervertidos, mas Tommy tem uma solução. Com um sorriso travesso, direto do manual de vilões de Shaan, ele usa sua magia de alquimia para criar réplicas em tamanho real de Sofia e Maria. Ele passa uma quantidade hilariamente desconfortável de tempo olhando para esses manequins, especialmente para seus seios, porque profissionalismo nunca foi seu ponto forte. Vamos apenas dizer que a imaginação de Takumi corre solta enquanto ele se delicia na fantasia de ser o mestre de suas duas servas. Após vários dias de trabalho, Takumi finalmente termina as armaduras, que não se parecem em nada com o que você esperaria. Sofia recebe uma simples peitoral, e a armadura de Maria é basicamente uma fantasia de empregada vermelha que pertence a um jogo de fantasia. Surpreendentemente, ambas as garotas ficam empolgadas com o design, mas Sofia pausa para se perguntar como Takumi conseguiu combinar tão perfeitamente os tamanhos delas sem pegar medidas. Tommy naturalmente mantém isso em segredo,
porque ele não pode exatamente confessar seus métodos pervertidos. Com isso resolvido, o trio se dirige para a guilda de aventureiros, para que Sofia e Maria possam ser registradas e obter licenças de viagem para aventurar-se fora da cidade. Depois que as meninas recebem suas cartas de guilda, Takumi registra os três como um novo grupo e se prepara para aceitar sua primeira missão juntos. Justo quando ele está prestes a escolher um grupo de aventureiros bêbados se aproxima. O líder deles é um valentão obeso com um ego enorme. Eles imediatamente começam a provocar o grupo, dizendo para as meninas abandonarem Tumi e passarem o tempo com alguém mais digno do que um perdedor de classificação F como ele. Tumi não leva esse insulto na boa, embora internamente esteja aterrorizado do valentão gordo liderar o grupo. Ele quer proteger a honra de suas amigas. Invocando toda a coragem que tem, ele mantém sua posição e usa magia de aprimoramento físico para bloquear o ataque do valentão. No entanto, quando o soco do valentão o atinge, seu próprio braço quebra com o impacto, deixando Tumi ileso. Justo quando as coisas estão prestes a escalar ainda mais, o mestre da guilda chega para parar a confusão. No entanto, ao ver o valentão ferido, o mestre da guilda imediatamente culpa Tumi pelo incidente, completamente sem saber que o valentão se feriu tentando atacar Tumi. Enquanto o mestre da guilda repreende Takumi, Sofia e Maria, o recepcionista Hans intervém, explicando que o idiota de cabelo branco não iniciou a luta e estava apenas se defendendo. Quando Roland se dirige ao mestre da guilda pelo seu título, a mandíbula de Tumi quase bate no chão. Ele fica chocado ao saber que o homem careca, com aparência de pássaro raivoso, é na verdade o mestre da guilda. Hans o apresenta formalmente como Barak. Ignorando a apresentação, Barak ordena severamente que Hans cure o braço quebrado do Tug. Depois, Barak pede para Tumi e as garotas segui-lo para o que parece ser uma sala de interrogatório. O mestre da guilda exige saber qual é o problema de Tumi. Inicialmente hesitante em revelar suas habilidades, Tumi é forçado a explicar quando Hans menciona detectar vestígios de magia na cena da luta. Ao ouvir isso, Tumi percebe o quão aguçados os sentidos de Hans devem ser. Embora admita ter usado magia, Tumi esclarece que não lançou feitiços nos bandidos de antes. Em vez disso, ele explica que cobriu seu corpo com carvão de sua caixa de itens. Hans duvida dele, mas se convence quando Tumi acrescenta que sintetizou o carvão em diamante, reconhecendo isso como alquimia. Hans lembra que Tumi inicialmente queria se juntar à guilda dos alquimistas quando se conheceram. Ignorando a conversa sobre magia, Barak muda o foco para as mulheres no grupo de Tumi. Quando Sofia e Maria confirmam que são suas companheiras, Hans sugere promover Tumi para o rank D para evitar mais assédio por parte dos fracos. Barak concorda, observando que isso pode evitar mais escaramuças como a anterior. No entanto, como Sofia e Maria acabaram de se juntar à guilda naquele dia, Hans propôs atribuir-lhes algumas missões iniciais para ajudá-las a subir de rank rapidamente. Percebendo que subir de rank as tornaria melhores protetoras para seu mestre, as garotas aceitam com entusiasmo. Mais tarde naquele dia, o trio segue para a floresta para realizar suas missões. Eles foram encarregados de 3 tarefas: exterminar goblins, lidar com kobolds e coletar ervas. Enquanto avançam pela floresta, Maple sinaliza para Tumi sobre goblins escondidos nos arbustos. Tumi alerta as garotas e Sofia avança rapidamente, atacando os goblins. 2 goblins saem correndo, mas Maple prende suas pernas com suas teias, permitindo que Tumi e Maria os derrubem com ataques bem colocados. Conforme avançam, Tumi fica cada vez mais inquieto com a grande quantidade de kobolds e goblins que continuam encontrando. Não importa quantos eles matam, mais parecem aparecer. Sofia especula que provavelmente há um acampamento próximo, possivelmente com um general liderando os monstros. A simples menção de um general goblin faz Tumi sentir que sua bexiga pode trair ele. Sofia não ajuda, mencionando casualmente que normalmente são necessárias 5 equipes de aventureiros de rank A para destruir um acampamento com um general. A ideia parece impossível para Tumi, mas Sofia está confiante de que podem dar conta se combinarem suas habilidades mágicas únicas para um ataque surpresa. Embora seu plano pareça promissor, Tumi grita internamente, desejando estar em qualquer outro lugar. Para piorar, Maple anuncia de repente que está prestes a evoluir. Apavorado, Tumi imediatamente abre um portal de emergência para sua dimensão particular e rapidamente envia Maple para lá para evitar surpresas. Continuando, eles finalmente localizam o acampamento dos monstros.
Sofia estima que há cerca de 300 a 400 inimigos. Apenas o número já faz as pernas de Tommy tremerem, enquanto ele reconsidera ansiosamente suas opções. Com a localização do inimigo confirmada, Sofia, Maria e Tommy levantam seus punhos bem fechados, ativando os anéis mágicos que Tommy lhes deu antes para um ataque coordenado. A poderosa magia do vento de Sofia, o massivo barragem de rochas de Maria e a tempestade de fogo abrasadora de Tommy se combinam em um ataque devastador, causando estragos no acampamento dos monstros e dizimando suas forças. Por um breve momento brilhante, o covarde Tommy acredita que venceram, mas sua felicidade se despedaça quando um enorme general Goblin e 2 cavaleiros emergem dos escombros. Sua aparência grotesca faz Tommy sentir um calafrio na espinha. Sofia então avança para atacar o general Goblin enquanto deixa os cavaleiros para Tommy e Maria. Mas, apesar de ser um covarde de coração, Tommy se defende e usa sua magia de fogo para destruir um dos Goblins. Após o grupo completar suas missões, eles retornam à guilda exaustos. Ver a Hall de Pedras Mágicas deixa Hans em choque. Ele não consegue acreditar que conseguiram completar a missão em um único dia. Surpreso, Hans os leva para a Sala dos Fundos para conhecer o mestre da guilda. O mestre da guilda fica tão surpreso quanto Hans, se perguntando como conseguiram realizar tal feito tão rapidamente. Mas antes que possa questioná-los mais, Maple entra em sua forma meio humana e dá um tapa na cabeça careca do mestre da guilda antes de se apresentar. Tommy e Sofia ficam chocados com sua nova forma, mas Maria fica empolgada e animada ao ouvir Maple falar pela primeira vez. Depois disso, Tommy é promovido para o rank E, enquanto Sofia e Maria são promovidas para o rank F. Mais tarde, Maria mostra a Tommy um design para novas roupas íntimas para ela e Sofia. Quando Tommy olha para o design inicial de Maria, ele se parece com roupas íntimas masculinas, e naturalmente, o pervertido não deixa isso passar. Então, ele faz um esboço de um design mais feminino para elas, e no momento em que Maria vê, suas bochechas ficam vermelhas furiosamente e ela gagueja, pedindo-lhe para fazê-las. Enquanto conversam, Maple informa a Tommy que Peck chegou. Peck desmaia ao ver a nova forma de Maple, mas quando se recupera, ele diz a Tommy que o Lord de Bolton o convocou para expressar sua gratidão pelo vaso sanitário que ele fez. Quando Tommy encontra o Lord, ele é agradecido repetidamente por suas contribuições para o saneamento da cidade. A gentileza do Lord surpreende Tommy, que começa a vê-lo como um líder bom e honrado. Mais tarde naquela noite, Maple entrega as roupas íntimas terminadas para as garotas. Quando elas as seguram, maravilham-se com o quão confortáveis elas são e brincam perguntando se podem experimentá-las na frente de Tommy. Essa sugestão é suficiente para fazer o virgem idiota surtar completamente, gritando como uma garotinha assustada. Ele corre para seu quarto e bate a porta atrás de si, deixando as garotas rindo de seu embaraço e pensando que ele é muito medroso. A cena então muda para Tommy colocando os toques finais em seus refrigeradores. Maple inspeciona um com fascinação, maravilhada com o ar frio dentro. Tommy explica que a geladeira foi projetada para manter os alimentos frescos por mais tempo, evitando que estraguem muito rapidamente. As outras garotas se reúnem ao redor, aproveitando a brisa refrescante, mas Tommy as avisa para não deixarem as portas abertas por muito tempo. Ele então as guia pelo processo de como construiu a geladeira, e Maria, claramente empolgada, o agradece, animada por poder cozinhar com ingredientes frescos sempre que quiser. Tommy então pergunta qual cor elas preferem, e após alguma discussão, elas se decidem pela azul. Satisfeito, Tommy leva os refrigeradores restantes para Peck, avisando-o de que está pronto para começar seu próximo projeto. Sofia, curiosa como sempre, se pergunta se ele está inventando algo novo mais uma vez. No entanto, Tommy lhe diz que, dessa vez, está pensando em atualizar seu equipamento. Após a recente luta contra o General Goblin, ele percebeu que o equipamento atual não será suficiente para as futuras jornadas. Ele acrescenta que seus níveis de ferreiro e alquimista melhoraram recentemente. Então, ao invés de usar aço mágico, ele planeja trabalhar com adamantite e mitril. Isso surpreende Sofia, mas ela está ansiosa para ver o que ele pode criar. Depois disso, Tommy procura Hans para perguntar onde pode encontrar mitril e adamantite. Hans lhe informa que ambos são minérios extremamente raros e que não há ferreiros na cidade capazes de refiná-los adequadamente. Mesmo assim, ele oferece a Tommy uma lista de ferreiros habilidosos que moram na região. Ele também aponta que,
Como Tumi é um alquimista, ele poderia sintetizar os minérios por conta própria. Tumi fica surpreso com essa sugestão, mas Hans explica que sintetizá-los seria incrivelmente demorado e consumiria uma quantidade enorme de mana. Ele então sugere uma abordagem mais prática: minerar os minérios diretamente de uma cidade chamada Oris, localizada ao noroeste do reino de Barula. No entanto, há um problema. As minas são restritas e apenas membros da guilda de ferreiros têm permissão para entrar. Felizmente, há uma possibilidade. Se Tumi aceitar uma missão para eliminar os monstros que ocasionalmente aparecem nas minas, ele terá acesso temporário. Isso significa que ele poderia minerar os minérios enquanto também cumpre a missão. Então Tumi acredita que, se fizer isso, estará matando 2 coelhos com uma cajadada só. O mestre da guilda então aparece de repente, informando a Tumi que Bolton está enfrentando uma escassez de madeira de trato. Ele explica que isso se deve ao fato de que a maioria dos aventureiros está priorizando a caça ao búfalo negro, que é comum nessa época do ano. Ele enfatiza que isso é um problema sério e aponta casualmente que a Floresta da Morte, onde a madeira de trato pode ser encontrada, fica no caminho de Oris. Tumi imediatamente percebe que o mestre da guilda está tentando envolvê-lo em uma tarefa de caça também. O mestre da guilda confirma essa suposição e ainda menciona que trazer toda aquela madeira de trato não será um problema para Tumi, já que ele tem magia de espaço-tempo. Tumi concorda em assumir a tarefa, já que também usa madeira de trato, mas o mestre da guilda não terminou ainda. Ele fala sobre um ferreiro que precisa viajar para Oris e precisa de escolta, empurrando mais uma missão para Tumi. Neste ponto, Tumi não consegue deixar de pensar que essa guilda é absurdamente exploradora. O mestre da guilda então tenta adoçar o acordo, oferecendo a Tumi uma promoção para o rank D se ele completar a missão. No entanto, Tumi é cético, revelando que nunca aceitou uma missão de escolta antes. Ele sugere que os leões dentes seriam mais adequados para o trabalho, mas o mestre da guilda lhe informa que eles já estão ocupados com outra missão. Aceitando seu destino, Tumi muda de assunto e pergunta quanto tempo levaria para a viagem até Oris. Hans explica que uma carruagem padrão levaria cerca de 7 dias, enquanto uma carruagem de cavalo monstro faria a viagem em 4. Entendendo a situação, Tumi pede uma carruagem de cavalo monstro, mas Hans o decepciona revelando que todas estão em uso no momento. Justamente então, Real entra na sala, dizendo que seu grupo é quem está usando as carruagens. Hans assume que o grupo de Real deve ter completado a missão, mas Real esclarece que não. Ele está ali apenas para entregar um búfalo negro que caçaram pelo caminho. Ele avisa o mestre da guilda que as missões de escolta futuras serão perigosas devido ao aumento de espécies avançadas na floresta. No entanto, o mestre da guilda permanece impassível, comentando que riscos mais altos significam recompensas mais altas. Real balança a cabeça com a atitude fria do mestre da guilda e menciona que partirá amanhã de manhã para se reunir com seu grupo. Vendo uma oportunidade, Tumi oferece a Real um lugar para ficar em sua casa, dizendo até que ele pode usar o banho. Assim, Real concorda feliz, mas antes de se despedirem, Tumi menciona que tem alguns negócios para tratar. Fon se oferece para dar o endereço de sua casa a Real e diz que o encontrará mais tarde. No entanto, Real simplesmente dá de ombros e diz que vai seguir junto. Os dois então seguem para a empresa de Peck, onde Peck prontamente concorda em emprestar a Tumi uma carruagem de cavalo monstro para sua missão. Em troca, ele pede a Tumi para revender alguns dos minérios que ele minerar, o que Tumi aceita. Peck então se entusiasma, mostrando a geladeira que Tumi fez e praticamente implorando para que ele produza mais, completamente obcecado pela invenção. Enquanto isso, em casa de Tumi, Sofia está ficando ansiosa. Ela anda de um lado para o outro, preocupada que seu mestre ainda não tenha voltado para casa. Pensamentos passam por sua cabeça, perguntando se algo de ruim aconteceu com ele, e ela se arrepende profundamente de não ter acompanhado ele na excursão. Quando anoitece, Tumi e Real finalmente retornam à mansão, frustrados por não terem encontrado ferreiros habilidosos em trabalhar com Mithril. Tumi menciona que conseguiram visitar todos da lista, exceto um, pois sua loja estava fechada. Justamente então, eles encontram uma figura encapuzada bloqueando o caminho. Real imediatamente sente uma aura perigosa irradiando da figura e tenta instintivamente puxar Tumi para longe, mas antes que possam escapar, a figura se move para interceptá-los com um chute rápido na cabeça de Real. Para a surpresa deles, a pessoa se revela: é Sofia. Confundindo Real com um sequestrador,
Ela se lança sobre ele com a intenção de matá-lo, mas Tumi rapidamente intervém para impedi-la. Após um momento tenso, ele explica a situação e Sofia imediatamente pede desculpas. Real ainda se sacode, mas agora tem um monte de perguntas sobre a vida de Tumi. Quando finalmente chegam à mansão, Real se surpreende com o número de garotas que moram na casa de Tumi. Ele as observa desconfiado e se pergunta que tipo de vida selvagem seu amigo está levando. Tumi explica casualmente que ele precisava de ajuda em casa, então comprou algumas escravas. Enquanto Real processa isso, sua atenção se volta para Maple, que agora evoluiu para uma Eraktian. Empolgado, ele pergunta se ela se lembra dele, apenas para Maple lhe lançar um olhar de ódio puro, esmagando completamente seu frágil coração. Real geme sobre como a vida é injusta, lamentando que Tumi esteja rodeado de mulheres bonitas enquanto ele é o único membro solteiro de seu grupo. Tumi, tentando consolá-lo, garante-lhe que nenhuma dessas garotas é sua namorada, o que dá a Real um impulso repentino de confiança, fazendo com que ele audaciosamente peça tanto para Maria quanto para Sofia um encontro. No entanto, elas o rejeitam imediatamente, afirmando que dedicaram suas vidas a Tumi. Tumi então simplesmente lhe diz para tomar um banho e, mais tarde, vemos Real pateticamente tomando banho com lágrimas nos olhos. Enquanto isso, Tumi e os outros se reúnem para uma reunião de estratégia. Sofia concorda com o plano de Tumi de derrubar alguns monstros de trato, mencionando que ela também está disposta a exterminar monstros na mina para coletar minérios. O grupo reafirma seu compromisso com a missão, prometendo fazer o melhor, e Tumi acena, dizendo que partirão em 3 dias. Com isso em mente, ele decide que precisa forjar equipamentos melhores para seu grupo antes de partirem. Na manhã seguinte, R deixa a mansão e, depois, Tumi examina a espada drenadora de maná que obteve do Imperador Goblin. Ele descobre que ela é feita de tungstênio carbureto, uma substância incrivelmente dura, e percebe que a arma é grande demais para ser prática para um humano. Decidindo reposicioná-la, ele tenta derretê-la, mas a espada resiste aos seus esforços. Depois de muito esforço, ele finalmente consegue forjar a enorme lâmina em 2 espadas humanizadas. Notando que a lâmina absorve o mana de um oponente para se tornar mais afiada e forte, ele decide dar uma para Sofia. 3 dias depois, Tumi e seu grupo se preparam para partir para Kos. Payak informa que o cliente para a missão de escolta já está dentro da carruagem. Apresentando-se a Kumi, ele conhece Gumball, o ferreiro, que os acompanhará. Com tudo pronto, eles partem em sua jornada. De volta à guilda, o mestre da guilda recebe notícias urgentes da guilda Horus de que a atividade dos monstros na floresta aumentou significativamente. No entanto, ele percebe que é tarde demais para agir, pois o grupo de T já partiu para a Floresta da Morte. Então ele espera que não encontrem espécies avançadas, sabendo o quão perigosa a jornada pode se tornar. Enquanto isso, Tumi e os outros continuam em frente, sem saber da ameaça iminente. Enquanto isso, de volta à capital real, um mensageiro do palácio encontra Pepig, expressando gratidão pelos banheiros que ele forneceu ao rei. O oficial lhe informa que estão considerando implementá-los em toda a capital, acreditando que essa inovação resolverá completamente os problemas de esgoto de longa data. Peck fica satisfeito ao ouvir isso, mas o oficial então o adverte que a notícia dessa inovação se espalhou bastante, alcançando até o Império Santo de Sidônia. Dada sua reputação, o Império provavelmente tomará uma atitude. Avançando um ano no futuro, vemos que tanto Yamato quanto Akira se tornaram lutadores formidáveis, impressionando aqueles ao redor com seu rápido desenvolvimento. No entanto, Aoni continua cético em relação a Elizabeth, mantendo um olhar atento sobre ela. Voltando ao grupo de Tumi, eles fazem uma parada na Floresta da Morte. Tumi lança uma barreira protetora ao redor do acampamento e instrui Gumball a ficar dentro enquanto eles lidam com o transe. A cena então se desloca para eles no fundo da Floresta da Morte, onde Tumi pergunta a Sofia como diferenciar um trem de uma árvore comum. Sofia explica que ele precisa se concentrar e sentir a magia deles enquanto observa ao redor. Ela então aponta para um, revelando que é um trem, e Tumi imediatamente parte para atacá-lo. Ele tenta golpeá-lo com suas raízes, mas Maple e os outros entram para cobri-lo. Aproveitando a oportunidade, ele crava sua lança na besta, derrubando-a e subindo de nível tanto em sua habilidade com machados quanto em habilidades de corte de madeira. Pensando que essas criaturas são fracas, Tumi assume que será uma tarefa fácil. No entanto,
Sofia o avisa de que eles estão cercados e sugere usar magia para derrotá-los de forma mais eficiente. O time libera seus feitiços, cortando e queimando através do trante, e enquanto a batalha continua, Tommy sobe de nível em várias de suas habilidades. De repente, um trem ancião aparece, significativamente mais forte do que os outros. As meninas atacam, mas seus golpes não têm efeito duradouro, pois o monstro se regenera instantaneamente. Vendo isso, Sofia diz a Tommy que eles devem derrotá-lo com um único golpe decisivo. Ela o instrui a cobrir sua lâmina com magia de fogo, o que ele faz antes de correr em direção ao Elder Trent. Desviando dos seus ataques, ele dá um golpe direto em seu olho, causando um golpe fatal. Com isso, a criatura finalmente é derrotada, e as habilidades de Tommy sobem de nível novamente. Tommy então nota uma fruta estranha no chão e fica surpreso ao saber que os trens produzem frutas. Sofia as identifica como maçãs milagrosas, uma descoberta extremamente rara. Então, Tommy sugere que as levem para casa, e Maria XC anuncia seus planos de fazer uma torta de maçã. Mais tarde, o grupo chega a Ores e segue direto para a Guilda dos Aventureiros. Tommy decide aceitar uma missão para caçar toupeiras de ferro, a fim de ganhar acesso à mina. Logo depois, vemos o grupo minerando ao lado de Gambo. Tommy consegue desenterrar Seal, e Gambo o direciona para um local com minério de adamantite. Gambo fica impressionado com a sorte de Tommy, pois é raro encontrar materiais tão valiosos em uma primeira expedição de mineração. Nesse momento, uma toupeira de ferro aparece repentinamente do chão, e sem hesitação, Tommy a cega usando sua magia de luz, permitindo que Sofia a acabe rapidamente. Os outros ficam maravilhados com a facilidade com que ele derrubou a criatura, e Tommy explica que achou que a magia de luz funcionaria, pois as toupeiras de ferro prosperam na escuridão. Sofia ainda fica surpresa com o quão fácil foi, enquanto Maria fica chateada por não ter contribuído de maneira alguma. Com a missão concluída, eles mineram uma enorme quantidade de minério antes de retornar a Bolton. No dia seguinte, Tommy visita a loja de Gambo, ansioso para aprender o básico sobre a síntese e forjamento de ligas de mitil e adamantite. Gambo concorda em ensiná-lo e começa pedindo para Tommy forjar uma faca de mitil. Depois, Tommy aprimora a armadura dos GS usando os materiais de alta qualidade que obteve, garantindo que estejam mais bem preparados para futuras batalhas. A cena então se desloca para as meninas experimentando suas novas armaduras, sem palavras diante da quantidade de habilidades e encantamentos únicos que estão nelas. A armadura de Sofia está imbuída com os elementos do vento e da água, enquanto Maria carrega atributos de fogo e terra. Tommy explica que, para imbuir as afinidades elementares nas armaduras, ele teve que saturar pedras mágicas com seu mana até que se tornassem azuis. Curiosa, Maria pergunta a Tommy como ele aprimorou sua habilidade Thunderclap, e ele orgulhosamente revela que a encantou com agilidade aprimorada, tornando-o significativamente mais rápido. Para demonstrar, ele sai em alta velocidade, mas perde o controle e se choca diretamente contra a parede. As meninas, querendo poupá-lo do constrangimento, fazem de conta que não viram nada, enquanto Tommy percebe que precisa se acostumar com sua nova velocidade. Em seguida, ele apresenta a Maria sua nova lança, Explode, que pode disparar bolas de fogo, enquanto Sofia recebe Tempesten, uma lança que libera a energia do vento. Ela então diz a Tommy que, se ele algum dia se encontrar em perigo, ela quer ser a pessoa a protegê-lo, até mesmo à custa de sua própria vida. Então, ela pede que ele faça um escudo para ela, para que ela possa protegê-lo de maneira mais eficaz. Comovido pela dedicação dela, Tommy concorda em fazer um escudo para ela, mas lembra gentilmente que ela também deve valorizar sua própria vida. Enquanto isso, Lady Nolan observa Tommy de longe, mas quando ela volta sua visão para Kir Yamato, ela vê uma cena ominosa se desenrolar. A história então avança um ano no futuro, revelando que, no Império Santo de Sidônia, os heróis estão se preparando para marchar para o reino de Sandor. O imperador os confia a missão, e os heróis juram fazer tudo ao seu alcance pelo bem da paz mundial. De volta ao presente, Takumi finalmente conclui o escudo, mas o esforço o exauriu completamente. Sofia, observando-o pela janela próxima, se sente culpada por ter pedido o escudo. Vendo como ele está exausto, ela começa a pensar que Takumi teria uma vida mais fácil se tivesse alguém para ajudá-lo em sua oficina. Enquanto isso, na capital real de Beccados, no reino de Barula, o rei recebe uma carta urgente.
Ela revela que o Império Santo de Sidônia soube sobre a magia de purificação e está exigindo mais detalhes. O conselheiro de antes especula que outro mensageiro pode chegar dentro de alguns dias, mas o rei observa sombriamente que, apesar das palavras educadas, isso nada mais é do que uma ameaça velada. E aí, galera, se curtiram essa história, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos como esse. E claro, não se esqueça do presente que eu te dei. Se você quer entender como fazer dinheiro com o YouTube, sem nem precisar aparecer, clica no link na descrição que eu te mostro. Mas corre, porque eu vou ter que tirar esse vídeo do ar em breve, antes que os grandes YouTubers fiquem de olho nisso. Agora, corre para assistir esse último vídeo que tá aparecendo na tela, que é tão insano quanto esse. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou! Até a próxima!